A graça e a paz, queridos. Estamos aqui para trazer a primeira lição do nosso primeiro trimestre de 2023, né? Nesse trimestre, nós vamos estudar sobre o avivamento espiritual. A Igreja de Jesus, ela sempre precisa, né, de avivamento. E esse trimestre veio, né, com uma luva para nos despertar para que esse ano de 2023, diante de tantas lutas, né, que nós passamos aí, nós possamos estar avivados para fazer a obra de Deus, porque sem avivamento não tem como fazer a obra de Deus, né? Então, se você está passando aí por uma frieza espiritual, está vazio, né? Está sem ânimo para ir para a igreja, né? Está passando aí essas provas espiritual, então você vai caminhar com a gente aqui nessa lição e nós vamos ver aí o significado da palavra avivamento espiritual, o que significa, né? Como podemos sair, né, dessa letargia espiritual, essa indiferença, né? Então, às vezes, o crente está passando aí por essa prova, mas essa lição vai te ajudar muito, tá bom? A nossa primeira lição é o avivamento espiritual. O nosso texto áureo está em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, e vale a pena ler, né? Que diz aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como já disse, segundo Crônicas 7,14. Aqui está uma receita muito importante para quem quer ficar avivado, né? Para fazer a obra do Senhor animado, tá? E a nossa verdade prática, ela que é a síntese, né, da nossa lição, ela diz o seguinte: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Então, se alguém está se sentindo vazio, vá falar com Deus: Senhor, eu estou vazio, eu estou frio, eu estou desanimado, né? Se você está nessa situação, mas eu quero sair dessa, eu quero estar animado para fazer a tua obra, eu quero estar em comunhão íntima contigo e tal. Então você tem que se humilhar diante de Deus, falar com Deus, né? E Deus vai te abençoar plenamente, certo? É assim que começa o avivamento, com humilhação, né? Em muitos casos até temos que confessar pecados, né? Erros que a gente comete, que está atrapalhando a nossa vida espiritual, o nosso crescimento, e a gente precisa conversar com Deus, certo? É a melhor receita para um grande avivamento, tanto pessoal, individual, como coletivo da igreja, é começar falando com Deus, abrindo o coração, né? De Deus não adianta esconder nada, entendeu? Porque ninguém esfria à toa, tem sempre um probleminha, né? Então a gente tem que sair da indolência, entrar pelo caminho certo para agradar a Deus. Porque o inimigo gosta de ver a pessoa desanimada, triste, sem ânimo, sem avivamento. Ele gosta disso, é do jeito que ele quer, mas já está repreendido em nome de Jesus. Quem está nessa situação durante essas lições vão voltar a ser fogo puro, tá bom? Bem, então, o que é avivamento espiritual? Bem, o avivamento espiritual, em primeiro lugar, né, é uma intervenção de Deus. Só Deus é que pode avivar. Não caia na cilada de se avivar na carne, né? Não, o avivamento é uma intervenção de Deus, entendeu? E esse avivamento ele tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no nosso coração. Porque a vontade de Deus é avivar, gente. Deus não quer ninguém parado, Deus não quer ninguém triste, Deus não quer ninguém vazio, desanimado. Deus, ele quer encher.
né? A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. É essa a vontade de Deus, que você seja cheio do Espírito Santo, entendeu? Então, não existe ninguém que tenha mais desejo do que o crente seja avivado, cheio do Espírito Santo, empenhado na obra, amando fazer as coisas de Deus, do que o próprio Deus, entendeu? A realidade é que quem quer o crente parado, vazio, né, murmurando, vendo defeito de tudo, é o diabo, entendeu? Que aproveita nossas fraquezas para incendiar essa coisa ruim. Mas Deus incendeia o avivamento, as coisas boas, entendeu? Então, quando Deus abre, encontra espaço num coração ou numa nação, pronto, ele vai atuar e fazer aquilo que é o desejo dele na nossa vida, entendeu? Então, a igreja, né, ela precisa se voltar para Deus buscando. Não adianta culpar ninguém. Não, eu estou assim por causa do pastor. Eu estou assim por causa do fulano de tal. Que seja, mas não vai resolver o teu problema essa transferência, entendeu? Assume e se conserta e vai fazer a obra de Deus, porque a obra está precisando de você, entendeu? Porque se você não fizer, quem vai fazer, né? Quem faz a obra na terra é a igreja, e tem que fazer avivado, porque a luta é grande, tá? Bem, agora, a pré-condição para o avivamento. Bem, a Bíblia nos mostra que sempre surge uma crise espiritual, entendeu? Sempre, ou moral, certo? Normalmente, você quando examina a Bíblia, quando o avivamento chega, sempre antes vem uma crise, entendeu? Deus mesmo falou: olha, se eu cerrar os céus e não houver chuva, se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre meu povo, e permitir essas coisas, né? Então, quer dizer, aí o que ele diz? Aqui a crise está delineada em termos climáticos, né? Aqui está seca, gafanhoto, certo? E por aí afora. Aí, se o crente se humilhar diante de Deus, Deus resolve o problema, entendeu? Então, entretanto, a gente sabe que a crise não vem só em termos climáticos, né? Seca ou chuva demais, né? Às vezes a crise ela vem também pelo lado moral, política, econômica, né? Afetando toda a área da vida da pessoa, ou até de uma igreja, entendeu? De uma nação. Às vezes a escassez de alimento, né? Isso é uma crise. Escassez de dinheiro é uma crise, né? Um problema político, né? Igual muitos países, a crise política, moral. Então, tudo isso leva o homem a cair em si, igual o filho pródigo, né? Por que ele voltou para os caminhos do Senhor? Porque a situação terrível que ele estava vivendo, né? Você estuda ali o capítulo 15, né? E de Lucas, você vai ver a crise que aquele jovem, né, o filho pródigo, entrou porque saiu da casa do pai. Então, ele não estava bem, né? Não queria e foi. Lá na crise, ele caiu em si. Quando ele cai em si, ele chega à conclusão de como ele poderia resolver o seu problema. E como ele poderia resolver? Voltando para a casa do pai. Entendeu? Então, a crise para o filho pródigo foi muito boa. Entendeu? Por quê? Porque ele voltou para o caminho do pai. Voltou para a casa do Senhor. Então é isso. A crise tem essas finalidades importantes que nos faz refletir, cair em si, pensar na nossa situação, né? Qual rumo tomar. A crise é importante nessa parte. Agora, alguém gosta de crise? Não. Mas se não fosse a crise, o filho pródigo não voltava para a casa dele. Entendeu? Voltou por causa da crise. E o pai recebeu. Então, são esse entendimento que a gente tem que saber. A crise vem para nos despertar, entendeu? Então, quando vem, vamos fazer aquilo que a Bíblia diz. Então, avivamento é um despertamento vindo de Deus. Às vezes, Deus fecha determinadas portas na minha vida e na tua, para a gente
meditar, refletir, entendeu? E ver que nessa caminhada a gente não está certo, tem que voltar e começar de novo. É assim que funciona, mas tudo que Deus faz é para o nosso bem, entendeu? A própria Bíblia diz em Jeremias, capítulo 29, né, que os pensamentos de Deus sobre nós é o melhor possível. É pensamento de paz, de amor, entendeu? O inimigo é que tenta botar na gente que Deus nos abandonou, que Deus é mau. Isso aí é coisa do diabo. Mas Deus, os pensamentos de Deus têm para você e para mim é o melhor possível. Ninguém tem melhor intenção contigo do que Deus. Tenha certeza disso. Eu tenho certeza que pai e mãe são bem intencionados com os filhos, mas ninguém pode chegar ao alcance de Deus. Ninguém vai desejar o melhor para você do que Deus, tá? Então, o avivamento é isso, entendeu? É um despertamento vindo de Deus. Então, sem avivamento, se você não for uma pessoa avivada, né, você não vai passar de um religioso. Tem pessoa que está frio, está vazio, tem ânimo para nada, né? Por quê? Porque está faltando um avivamento. Ah, mas eu vou na igreja todo dia, eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta, eu tomo a santa ceia, eu vou nos trabalhos, vai, mas você não está avivado, você vai morto espiritualmente, entendeu? Está faltando, aí você está virando o quê? Um religioso. A gente não pode ser religioso, a gente tem que ser avivado, ter comunhão com Deus, ter prazer de ir para a igreja, louvar a Deus de coração, com alegria, com prazer, com singeleza de coração. É isso que Deus quer. Né? Deus não quer aquele crente que senta lá, fica só olhando no relógio, que o culto não acaba. Pô, esse culto não vai acabar mais não sei o quê, né? E essa pregação, sabe o que é isso? É falta de avivamento. Entendeu? Nós temos que estar avivado para sentir prazer na casa do Senhor, tá? Então, sem avivamento a gente vira religioso, certo? Avivamento ele pode ser tanto individual como coletivo. Agora, a segunda parte aqui, condições para o avivamento. Nós já falamos aqui no início, a crise, né? Então, diante da crise, a gente pode observar o quê? Vários comportamentos humanos. Quando vem uma crise, você lembra de Josafá? Josafá estava ali tranquilão, vivendo a vida dele, né? Como rei, na tribo de Judá. E de repente vem a notícia que quase 1 milhão de soldados vinha para destruir o reinado dele. Ele imediatamente, né? Ele fez a comparação, que ele não era bobo, e viu com um grupo de soldados que ele tinha, o exército dele, ele não poderia vencer aquela turma toda. Ele sentiu muito medo. Mas esse medo dele não levou ele a fugir. Esse medo levou ele aos pés de Deus, aos pés do Senhor. Então, o que ele fez? Apregoou um jejum com todo mundo e foi buscar o Senhor. Entendeu? Então, a crise veio, ele sentiu medo, mas não se acovardou. Ele foi na fonte, ele foi no lugar certo, ele foi buscar avivamento, ele foi buscar solução para o teu problema. O crente tem que ser assim. Sentiu medo? Vai falar com Deus. Por que você está com medo? Está triste? Vai falar com Deus. Por que você está triste? Não fica remoendo nada, não. Se Josafá se acovarda e foge, não ficava feio pra caramba? Pois é, mas não, foi buscar o Senhor. Então, numa crise que surge de repente, pode-se vir o quê? Medo, nem Josafá, revolta, né? A pessoa ficar revoltado com A, B, C, ou consigo mesmo, ou com Deus, certo? Então, muitos, quando estão numa crise, igual lá no deserto, né? Sem entender bem ou aceitar a vontade de Deus, estavam sendo disciplinados e corrigidos, eles blasfemavam contra Deus. Quantos não estão blasfemando contra Deus, dizendo que Deus abandonou, que Deus não quer nada? Isso é falta de avivamento, gente. A crise vem para a gente se humilhar. A crise vem não para a gente se afastar de Deus. A tentação vem para se afastar e o inimigo vem com essa sugestão, né, que é maligna. Então a gente olha a situação, olha as pessoas e essa sugestão do inferno, a pessoa quer se afastar de Deus, quer blasfemar, né? Mas não é isso que Deus quer, entendeu?
Deus não quer que no momento da crise, né, venha revolta, blasfêmia, né, contra Deus ou contra o próximo, ou você venha se desesperar. Tem muitos que até tirar a vida. Tem pessoas que quando está no clima mesmo da crise, ele quer se suicidar, tirar a vida, né? Mas não é essa a proposta de Deus. A crise é para você reconhecer que existe uma solução. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. É isso que Deus quer. Deixa as coisas erradas e vamos se humilhar, né, diante do Senhor. É Ele que tem a solução, certo? Então, Deus, né, pode mudar a situação. Ele muda o rumo da crise. É só você se humilhar. Entendeu? Não dá mole pro diabo, não, querer fazer nada, não se revolta, não. Não fala bobagem, não. Entendeu? Vai se humilhar diante do Senhor, certo? E o Senhor vai te encher do Espírito Santo e você vai ser uma bênção, entendeu? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, né? E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a proposta de Deus, entendeu? Não aceita outra, não. Esse é o caminho. Olha, e às vezes a segunda casa vai ser melhor do que a primeira, hein? Entendeu? Então, a gente vê aqui esses aspectos importantes que antecedem o avivamento. Humilhação, conversão, entendeu? E desejo de ser uma pessoa melhor. A humilhação diante de Deus, né, é muito importante. Então, no lugar da gente se revoltar, vamos se humilhar, tá? Vamos se humilhar, seja qual crise que for, material, espiritual, Deus tem proposta boa para a gente, está na sua palavra. Mas o caminho é esse. Com Deus não adianta, sabe por quê? O que a Bíblia diz? Aquele que se exalta será o quê? Humilhado. Não se exalta com Deus, não. Vou botar Deus na parede, ele vai... Nada, se humilha, certo? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que no seu tempo oportuno, na hora certa, ele te exalta. Deus não entra nessa de querer se exaltar com Deus, endurecer o gogó, isso não resolve, entendeu? Aquele que se exalta será o quê? Humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. É isso que Deus quer, a proposta de Deus é essa, entendeu? Então, tem que chamar pelo nome, o meu povo se chama pelo meu nome, entendeu? Orar, buscar a face do Senhor, né? Sem oração existe avivamento, existe mudança de vida sem oração? Não, você vai se humilhar, mas vai orar, entendeu? E a Bíblia manda orar sem cessar, perseverar em oração. Jesus falou sobre o dever de orar sempre, nunca desanimar. Vai ter sempre momentos que você pode querer achar que não adianta orar. Isso é um engano maligno. Orar é a solução, entendeu? Orar, vigiar, não tem como, mas às vezes vem aquela ideia, não vai. O que faz uma pessoa achar que não adianta orar? A fé que não foi embora, não deixa a fé embora. A fé é um degrau. Inclusive eu tenho um livro que eu coloquei um título, Subindo os Degraus da Fé. A fé não é algo estático, a fé cresce. Não fica naquela de um grãozinho de mostarda, não. Uma hora você vai precisar de muita fé, entendeu? Pedro, com pouca fé, afundou. Aquela mulher que tinha uma filha endemoniada, Jesus falou, mulher, grande é a tua fé, certo? Começa com um grão de mostarda, que você vai fazer muita coisa, mas que ela cresça para você fazer muito mais. Porque muitas pessoas param de orar porque não acreditam nas suas orações. Acha que vai orar e não vai adiantar. Mas adianta, isso é maligno. O inimigo é que fica no ouvido, ó, não ora não, que não vai adiantar. Está muito difícil. Difícil para quem? Para mim, mas para Deus não. Entendeu? Então, o avivamento, ele só vem quando nós vamos buscar a face do Senhor. Olha, eu vou dizer mesmo, o avivamento também vem quando eu não estou satisfeito com a minha situação espiritual. Entendeu? Não fique satisfeito com a sua situação
espiritual não, estou bem. Não, Deus tem mais para dar. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Entendeu? Não fique parasitando, não. Não, eu tô, tá bom não, querido. Deus tem mais, como é que tá bom? Tá entendendo? Não fica satisfeito de estar parado sem fazer, não. Nós precisamos de avivamento. E avivamento só vem com humilhação, conversão, entendeu? Avivamento só vem com oração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, entendeu? Então, a gente entende que o avivamento, ele pode até demorar. Por quê? Porque às vezes exige mais humilhação, entendeu? Então, nós podemos perceber que a igreja local, né, que busca verdadeiramente o avivamento espiritual com frequência, né, os crentes de acordo com a frequência, né, porque olha, percebe bem, o círculo de oração, às vezes ele é um relógio espiritual do avivamento. Uma igreja que nas orações não tem ninguém, ela está precisando de avivamento. Entendeu? Tem igreja que não fala em orar, não, que ninguém está interessado, não. Já acostumaram com aquele ritual. Eu vou para a igreja, vou cantar o hino tal, 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 e depois vou ouvir a pregação e vou embora. Mas não é isso, tem que estar avivado, tem que ter comunhão, tem que ter prazer, tem que ter alegria, tem que ter vontade de ver salvação, né? Uma igreja que não tem salvação, ela devia estar muito triste, se humilhando ali ó, em jejum e oração para Jesus abrir as portas. Uma igreja pentecostal que não tem batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em língua, precisa rever isso, né? Uma igreja que não tem crescimento espiritual, né? Onde as mensagens são as mesmas, aqui eu subiu, aqui eu desceu, todo domingo, mensagem evangelística para crente, né? Então, quer dizer, essas coisas denotam o quê? Falta de avivamento, entendeu? Não é ver defeito. A questão é que Deus tem muito mais do que isso. É isso que a gente tem que entender. Nós não estamos lidando com alguém limitado. Nós estamos lidando com alguém ilimitado. Entendeu? Que tem sempre muito mais para dar. Entendeu? Tem que ter interesse pela salvação de alma. Tem que ter interesse de visitar os fracos. Tem que ter interesse de orar pelos enfermos. De ver o bem da pessoa, né? Tem que ter interesse de ajudar os novos convertidos. Quando tudo isso é desprezado, alguma coisa não está funcionando. O que está faltando? Avivamento, entendeu? Então, além de orar e suplicando, aquela oração suplicante, né, que busca a face do Senhor, né, a gente tem que perseverar. Tudo na vida do crente tem que ter perseverança, entendeu? Perseverança. Vamos perseverar nos nossos objetivos, tá? A conversão sincera dos pecados é outra condição para o avivamento. Então, a primeira condição para o avivamento é a humilhação diante de Deus. A segunda é orar e buscar a face do Senhor. E a terceira, a primeira, né, repetindo, a primeira condição para avivamento é a crise. Surge um problema, vamos orar, vamos se humilhar. Às vezes o problema está dentro de nós, estamos vazios, tristes, e assim, né? O segundo é a humilhação diante de Deus. Outra condição para o avivamento. Terceiro, condição para o avivamento. Orar, buscar a face do Senhor. E quarto, conversão sincera dos pecados. Se converter dos seus maus caminhos. Às vezes nós não estamos percebendo, mas já tem coisa atrapalhando a nossa comunhão com Deus. Já tem algo que está tomando lugar. Então, sem a santificação, fica complicado para a gente ter comunhão com Deus como devia. Entendeu? Então, isso aí é uma advertência, né, muito séria que eu vou ler aqui para você. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu estou vivendo em certo pecado, né? Digamos assim. E eu não quero se converter desse pecado, o Senhor não vai ouvir minha oração. Entendeu? Ah, mas eu não estou em adultério, eu não estou em fornicação, eu dou o meu dízimo, dou a minha oferta. Mas quem sabe você não é murmurador? Murmuração é pecado. Por causa de murmuração, que lá no deserto caiu lá milhares de pessoas.
Então, a questão não é só esses tipos de pecado. Às vezes o sujeito está no sapatinho, está na murmuração, está na contenda, está na divisão, está entendendo? Então, essas coisas é pecado. Isso que a gente tem que entender. Essas coisas é pecado. E a gente tem que reconhecer isso e se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos. Entendeu? Porque é assim que funciona. Por quê? Porque se eu der lugar ao pecado e atender o meu pecado, o Senhor não vai me ouvir. Eu vou orar a vida toda e não vai adiantar. Eu tenho que me converter, certo? Então, Deus sempre está preparando. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas o orgulhoso, ele não se humilha, não pede perdão. O orgulhoso está sempre perto, sempre certo, e perde a bênção. Porque o exaltado, né, o orgulhoso, ele não se cria com Deus, ele não vai muito longe, tá? Então vamos para a última parte aqui, a necessidade de um avivamento espiritual. Primeiro vimos aqui, né? Em primeiro lugar, nós vimos o que é avivamento espiritual, né? Que vem de Deus, é claro, só Ele que pode avivar. A segunda, as condições para o avivamento. E agora a gente vai ver a necessidade de um avivamento. Há uma necessidade na minha vida e na tua, entendeu? Vamos ver aqui a situação espiritual de Judá. Então, por causa da desobediência de Judá, os profetas alertaram a respeito da futura destruição da nação, certo? Então, a destruição do templo e morte, por ignorar, né, a voz de Deus. Ignorou a voz de Deus, é morte espiritual, entendeu? Não tem como. O templo, e Judá entrou naquele clima lá, terrível, né? Parece que a terceira parte morreu, a outra terceira foi para o cativeiro e a outra terceira morreu de fome. Então, cada um passou o seu problema, mas por quê? Porque ouviram a voz de Deus e não obedeceram. Entendeu? É assim que funciona. Se eu ouço a voz de Deus e reconheço, ela tem efeito na minha vida. Agora, se eu ouço a palavra e não me interesso de obedecer, é lógico que vai vir tudo que Deus profetizou que viesse. Vem peste, vem prisão, vem morte, vem tudo. Tudo vem, é um pacote de miséria que acompanha aqueles que desprezam a voz do Senhor. Entendeu? Então, aqui o autor traz aqui a necessidade de um avivamento espiritual, certo? Ele bota aqui Ageu 2, 5, 9, certo? Porque a gente sabe que o povo foi levado para o cativeiro. Por quê? Porque que Deus já tinha espalhado já Israel, as 10 tribos. A Síria já tinha sendo usado por Deus como chicote para corrigir Israel, as 10 tribos, e eles foram espalhados. Mas faltava a tribo de Judá ali com Benjamim, certo? Então Deus, o que Deus faz? Permite que Nabucodonosor invada Jerusalém e leve aquele povo para o cativeiro. Por quê? Foram levados para o cativeiro? Porque não deram ouvido à voz de Deus. Tem muito crente que está no cativeiro espiritual porque não quis ouvir a voz de Deus. Está entendendo? É assim que aconteceu com Judá. Você lembra? Jeremias veio, profetizou, né? Os profetas, Ezequiel, lá no... Mas ninguém estava querendo dar ouvido. A coisa tinha que funcionar do jeito que eles queriam, mas não funciona do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer e do jeito que está na palavra. Não adianta a gente criar outro modo que Deus não vai abrir mão da sua palavra. E eles foram castigados por isso, entendeu? Então Deus é assim, quando eles voltaram do cativeiro para reconstruir o templo, né? Cada um começou a procurar a sua própria vida. Então Deus começou a mandar outra crise. Começou a saquetel furado, nada dava certo. Aí Deus enviou o profeta e explicou, né, a Ageu por que a situação estava assim. Por quê? Porque eles tinham que voltar, eles abandonaram a obra de Deus e foi cuidar só da sua. Estava embelezando as suas casas, estava fazendo tudo que era certo, mas o errado foi ter abandonado
a obra de Deus. Entendeu? O que eles estavam fazendo não era errado. O errado estava em fazer aquilo, mas desprezar a obra de Deus. Entendeu? Então Deus usou o profeta Ageu, né, para despertar o povo, para eles voltar ao templo, trabalhar e fazer a obra de Deus. Entendeu? Então Deus usa Ciro, né, um rei ímpio, né, mas que pode ter até se convertido, mas ele foi o instrumento de Deus, certo? Deus chama ele até de meu servo. Ele foi o instrumento de Deus usado para trazer de volta o povo do cativeiro para Jerusalém. Entendeu? Então, ele liberta o povo do cativeiro. Então, a conclusão do tempo, com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, né, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Isso aí foi no Esdras, está lá, Esdras 4, versos de 1 a 5, isso foi em 520 antes de Cristo, tá? E o templo encontrava-se em ruína, porque ele foi praticamente destruído, melhor dizendo, né? Então, isso aí que aconteceu. Então, ele foi concluído em 516. Assim, houve um grande avivamento, como consequência da intervenção de Deus na história de Israel, como sempre. Toda vez que o povo obedecia à voz dos profetas e fazia aquilo que Deus queria, vinha avivamento, entendeu? Toda vez que Deus intervia na história, era bênção pura. Quando você deixa Deus intervir na tua história, a tua vida muda para melhor. Entendeu? Quando você mantém Deus fora da tua vida, da tua história, a tua vida não prospera. Você pode estar até rico, mas está infeliz, certo? A necessidade de um avivamento espiritual. Então, a inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual, né? Tem igreja que está igual a igreja de Laodiceia, né? Está fazendo tudo certinho, mas não tem vida, está morta. Entendeu? Esse é o problema, entendeu? Infelizmente, há uma tendência natural, histórica, né, para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. A igreja, querido, preste sua atenção, não pode viver de passado. Ah, porque antigamente nós estamos vivendo o presente, querido. Vamos ganhar a alma hoje. Quem já ganhou, já foi para o céu ou não foi, isso aí já passou. Amém, né? Porque fizemos no passado. Mas o que Deus está interessado é no presente. Jesus falou, quando Marta falou para Jesus, eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do justo. Jesus falou, não, eu sou a ressurreição e a vida. É hoje. Então Deus está interessado pelo hoje da gente, tá? Deus não tem o que passou, amém, né? Ganhamos as almas e tal. Porque antigamente, não, Deus é o Deus de hoje. Vamos se preocupar com hoje, certo? Então, a gente tem que entender o seguinte: vamos viver avivados hoje, que é hoje que Deus quer te usar. Deus não vai te usar no passado nem no futuro, Deus vai te usar hoje, e o teu futuro depende do teu presente. O passado é imexível, acabou, entendeu? Assim presenciamos o crescimento da frieza, mornidão espiritual sobre os corações de um povo, de uma igreja local. Há lugares, né, em que décadas atrás o percentual de cristãos e de igreja era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igreja é uma realidade em muitos lugares. Então, a gente tem que entender que o que passou, passou. Vamos trabalhar agora no presente, tá? Vamos ganhar almas agora, vamos orar agora, vamos jejuar, vamos se humilhar, vamos botar a casa em ordem para que Deus possa operar, tá bom? Então, querido, Deus te abençoe, tá? E que você possa sentir essa necessidade de se avivar, que essa lição seja um despertamento para você, para que você possa melhorar mais ainda e ser útil na obra do Senhor. Tem pessoas que estão precisando de uma palavra tua, às vezes você não tem ânimo para falar, está faltando se avivar, buscar o Senhor, corrigir algumas coisas, né? Para que você seja mais útil na obra do Senhor, tá bom? Deus quer te usar, mas precisa se avivar, e o caminho é esse.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome, não vou parafrasear aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome não estiver satisfeito com a sua situação espiritual, se humilha diante de mim, diz o Senhor, que eu vou te avivar e tu vai ser bênção na minha vida, assim diz o Senhor para você, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima lição.